Boa noite. Nós agradecemos a casa que mais uma vez nos convida e nos dá essa oportunidade de vir aqui para que possamos juntos refletir sobre os ensinamentos de Jesus à luz da doutrina espírita. Que nessa noite ele nos ilumine. O trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, da noite, é o capítulo 20. Mas antes de falar do capítulo 20, já antecedendo a ele, fazendo uma preparação para ele, precisa da gente falar um pouquinho, refletir um pouquinho sobre as premissas da doutrina espírita. Então, a gente acredita, nós espíritos, que nós estamos aqui no mundo de provas e expiações, né? Quem já é espírita já sabe disso, mas às vezes tem gente que está vindo na casa pelas primeiras vezes, então recordar um pouquinho disso é bom. Nós sabemos que Deus nos cria todos simples e ignorantes. Habitamos primeiramente um mundo primitivo. À medida que a gente vai evoluindo, a gente vai passando de mundo. Depois a gente vem para um mundo de provas e expiações, onde a Terra é um desses mundos. Depois a gente vai para o mundo de regeneração, a Terra está num período de transição, para se tornar um mundo de regeneração. Depois a gente vai para um mundo feliz, finalmente depois a gente vai para um mundo divino. Essa é uma das grandes belezas, da nossa evolução. Todos nós seremos felizes um dia. Começamos simples e ignorantes, vamos caminhando e todos nós um dia chegaremos lá. Mas quando, Quando que a gente vai chegar lá? Depende de nós, só de nós, na verdade. Aí vem outras premissas da doutrina, mas é importante lembrar que no mundo como o nosso, de provas e expiações, o que são provas e o que são expiações? Expiações, a gente vem aqui para corrigir, para reparar alguma coisa do passado, é uma expiação de faltas. Provas, como acontece na escola, a gente vem aqui na Terra para aprender a amar. Esse é o objetivo de todos nós aqui, espíritas, não espíritas, sejamos nós da religião que formos. O nosso objetivo aqui é aprender a amar. Então a gente vem para amar, E aí a gente chega aqui na Terra, depois que sai do mundo primitivo, e a gente começa a desenvolver, esse amor. A rapidez com que a gente faz isso é única. Cada espírito caminha de uma forma. Por isso que quando eu digo, quando é que a gente vai chegar no mundo feliz? Depende só de nós, Mas aí quando a gente chega aqui nesse mundo de provas e expiações, a gente, embora seja o segundo mundo, dentro desse mundo tem outras graduações. Não são todos os espíritos do mundo de provas e expiações que estão no mesmo nível evolutivo. Tanto é que a gente liga a televisão, a gente ainda vê irmãos nossos cometendo atrocidades com outros irmãos. Então, de um lado a gente tem esses irmãos fazendo isso, de outro a gente tem irmãos, como a gente conhece aí pela história, Bezerra de Menezes, Madre Teresa de Calcutá e tantos outros aí, Chico Xavier, Irmã Dulce, aqui do nosso, dois brasileiros. Então, a gente fala, mas como é que no mesmo mundo tem tudo isso? Sim, tem espíritos que chegaram aqui, estão aprendendo, alguns caminham mais depressa, outros mais devagar, e tem outros que já estão prontos para ir para o mundo de regeneração. E à medida que o espírito evolui, o planeta que ele vive também evolui. Então a Terra de hoje já não é mais a Terra de quando começou, já é uma Terra em evolução preparada para um mundo de regeneração. Então o que vai acontecer quando a Terra for
exclusivamente um mundo de regeneração. Se a gente tiver condições de ficar aqui, a gente vai ficar. Se a gente não tiver condições de ficar aqui, em alguma das nossas reencarnações, o que vai acontecer? A gente não reencarna mais aqui. A gente reencarna no mundo de provas e expiações, adequado à nossa condição espiritual. É castigo? Não é castigo. É a nossa necessidade. No mundo de regeneração, o que as pessoas gostam, os espíritos gostam, é diferente daquilo que a gente ainda gosta aqui, do que a gente tem afinidade, do que a gente sabe. É a mesma coisa a gente pegar uma criança que está lá na terceira série primária e colocá-la lá no 8º ano. Vai ser bom para ela? Não vai, ela não vai acompanhar, ela não tem sintonia com aquele grupo do 8º ano. Ela precisa primeiro amadurecer, evoluir e chegar no 8º ano. Assim somos nós. Se não tivermos condições de permanecer aqui na Terra, vamos para o mundo de provas e expiações, até que a gente vai evoluindo para chegar lá. E aí a gente diz assim, mas quando será? Como eu disse, quando a gente quiser. Mas eu quero. Será que a gente quer? Às vezes a gente diz assim, eu quero passar no concurso. Mas a gente estuda para passar no concurso? Né? Então, às vezes, a nossa vontade é um tanto quanto enfraquecida. Eu quero, mas eu quero que caia lá no céu. Eu quero evoluir aqui na Terra, mas o que eu faço para evoluir? Se a gente vai para São Paulo, né, na pista boa que a gente tem, saindo aqui de Santa Fé do Sul, imagino que umas 7 horas, se a gente não parar ou parar muito pouco, a gente chega em São Paulo. Essa pode ser uma pessoa. Outras pessoas podem parar para almoçar, parar para tomar lanche, parar para apreciar a cidade, pode resolver entrar numa cidadezinha para conhecer. Se ela não cuidar, às vezes ela passa o dia todo e não chega em São Paulo, tem que parar no meio do caminho, porque de noite ela não chegou. E assim também é a nossa evolução aqui na Terra. A gente vem com livre-arbítrio, que são as nossas escolhas. Assim como quando eu vou para São Paulo, eu paro ou não paro, eu escolho se eu vou parar ou não, a nossa vida aqui é feita de escolhas. Na hora que a nossa irmã estava falando de vocês estarem aqui hoje, vocês fizeram uma escolha. Poderiam ter feito aí muitas outras escolhas. Poderiam ter ido ver televisão, poderiam ter ido dormir, poderiam ter ido caminhar, poderiam ter ido na casa de um parente. São escolhas. São escolhas que a gente faz na nossa reencarnação. Então, uma outra premissa da doutrina espírita é o livre-arbítrio. Uma outra premissa que a gente acredita é que os espíritos se comunicam conosco, que tem um telefone, né? Mas o telefone não toca daqui para lá. Eles até nos escutam, mas a gente não consegue, às vezes, acioná-los, né? Mas muitas vezes eles acionam, então que existe uma comunicação de espíritos. E uma das outras premissas que embasam a doutrina espírita é a reencarnação, que a gente já esteve aqui reencarnado muitas vezes e vamos reencarnar tantas vezes quanto forem necessárias para a nossa evolução, até a gente chegar lá no mundo divino. Né? Mas quantas vezes será que tal espírito encarnou? Não sabemos, porque o número de vezes que a gente reencarna para passar de um mundo para outro depende do nosso livre-arbítrio. Depende das escolhas que a gente faz quando vem aqui. De repente, a gente poderia estar ajudando alguém, mas a gente não ajuda, porque nós ainda não temos esse sentimento desenvolvido dentro da gente. A gente veio aqui, que a gente falou no início, para aprender a amar. Só que chega aqui e a gente quer brigar muitas vezes.
E isso vai fazendo o quê? Vai colocando desvios, vai atrasando a nossa viagem. Enquanto que outros espíritos chegam aqui e às vezes escolhem o caminho do perdão, o caminho da tolerância, o caminho do trabalho. A nossa irmã leu aqui sobre a importância do trabalho. E aí a gente lembra da frase de Jesus: meu Pai trabalha e eu também, né? E a gente? Como é que a gente faz o nosso trabalho? Seja o nosso trabalho fora de casa, seja o nosso trabalho em casa. A gente faz, mas a gente faz com amor. Quando a gente está limpando a casa, quando a gente está fazendo a comida, a gente está fazendo com amor. E aí, então, chegamos aqui no trechinho do Evangelho, né? O capítulo 20, os trabalhadores da última hora. Vamos ver o que diz o trecho aqui. O reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu de madrugada, a fim de aliciar trabalhadores para trabalhar em sua vinha. Tendo acertado com os trabalhadores que eles teriam uma moeda por sua jornada, os enviou à vinha. Saiu ainda na 3ª hora do dia, e tendo visto outros que estavam na praça, sem nada a fazer, lhes disse: ide vós também, vós outros, para a minha vinha, e eu vos darei o que for razoável. E eles para lá se foram. Saiu ainda na 6ª e na 9ª hora do dia, e fez a mesma coisa. E tendo saído na 11ª hora, encontrou outros que estavam sem nada a fazer, e lhes disse: por que permaneceis aí durante todo o dia sem trabalhar? Disseram-lhe, porque ninguém nos aliciou. E ele lhes disse: ide vós também, vós outros, para a minha vinha. À tarde, tendo chegado o senhor da vinha, disse àquele que tinha a incumbência dos seus negócios: chamai os obreiros e pagai-lhes, começando desde os últimos até os primeiros. Aqueles, pois, que não tendo vindo para a vinha, senão quando a 11ª hora estava próxima, receberam uma moeda cada um. Os que foram aliciados primeiro, vindo a seu turno, creram que se lhe daria as mais, mas não receberam além de uma moeda cada um. E em a recebendo, eles murmuravam contra o pai de família, dizendo: esses últimos não trabalharam senão uma hora, e vós os tornais iguais a nós, que carregamos o peso do dia e do calor. Mas em resposta, ele disse a um deles: meu amigo, eu não vos fiz injustiça. Não acertastes comigo uma moeda pela vossa jornada? Tomai o que vos pertence e ide. Por mim, quero dar a este último tanto quanto a vós. Não me é, pois, permitido fazer o que quero? E o vosso olho é mau, porque eu sou bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos, porque há muitos chamados e poucos escolhidos. Mateus capítulo 20, versículos de 1 a 16, e também a parábola do festim de núpcias. Então vamos entender a história, olha. Um homem saiu, né? Um homem que tinha uma vinha, produzia uva, saiu para procurar trabalhadores. Achou alguns trabalhadores, olha, na primeira hora, e disse assim: olha, se vocês forem trabalhar na minha vinha, eu dou ao final do dia eu pago uma moeda. E eles foram. Passou um tempo, né? Passou, aqui diz que, ó, ele saiu na primeira hora, depois ele saiu na 3ª hora, na 6ª hora, na 9ª hora,
na 11ª hora. Então, já quando ele saiu, daí 3 horas, ele falou, pode ir lá trabalhar na minha vinha? Saiu depois, pode ir, até que encontrou lá faltando 1 hora, 11ª hora. Faltava 1 hora para terminar o serviço. Acabava, sei lá, 5 horas da tarde, e era 4 horas. E ele foi lá e falou, por que vocês não estão trabalhando? E eles responderam, porque ninguém nos chamou para trabalhar. Ele falou, então, ide, vai na minha vinha, vai trabalhar. E eles foram, trabalharam 1 hora. Aí chega, né, esse dono da vinha, fala para a pessoa lá, olha, paga os trabalhadores, começa pelos últimos que chegaram. Aí os últimos que chegaram receberam 1 moeda. Claro, né? Aqueles primeiros que tinham chegado pensaram assim, opa, ele prometeu 1 moeda para a gente, mas nós estamos trabalhando aqui o dia inteiro, né? E se falou 11ª hora tinha trabalhador, o texto nos dá a entender que eles trabalhavam mais do que a gente hoje, mais de 8 horas, né? Pensaram assim, se a gente está aqui há mais de 10 horas já, então nós vamos receber bastante, né? Sei lá, eu já pensaria assim, né? Vamos receber aí 10, 11 moedas, né? Porque ele prometeu 1. Mas ele deu 1 para quem ficou só 1 hora. Mas não. Ele deu 1 única moeda para aqueles trabalhadores que começaram de manhã. E aí eles acharam aquilo muito injusto, né? Mas como? A gente está o dia inteiro aqui trabalhando. E a gente vai receber o mesmo tanto do que aquele que chegou agora. E o senhor da vinha falou, mas eu não estou cumprindo o que eu prometi? Eu prometi 1 moeda para vocês. Então, é injusto. Estou pagando o que foi combinado. Agora o dinheiro é meu, posso fazer com ele o que eu quiser. Se eu quero pagar o mesmo tanto para quem trabalhou 1 hora. E aí ele pergunta assim, seu olho é mau porque eu sou bom? Muitos são chamados, poucos escolhidos. O que a gente pensaria de uma situação dessa? Imaginar a gente, né? Parece até nada por acaso, né? Ela falou sobre o trabalho, e o texto hoje, né? Trabalhadores da última hora. Pensando na gente enquanto trabalhador. A gente arruma um serviço, a gente de repente trabalha por dia, combina lá que vai receber naquele dia R$200, e a gente está lá, né? Onde a gente vai trabalhar numa casa lá, no jardim, ou na limpeza de uma casa, e de repente, 1 hora antes da gente ir embora, chega alguém ali para ajudar, e a hora que a pessoa vai pagar, ela te dá os 200 lá, que foi combinado, mas dá 200 para aquela que chegou 1 hora. O que é que a gente pensa disso? Não, mas o que é isso? Eu estou aqui me matando o dia todo, estou trabalhando aqui, estou cansada, essa chegou agora, recebe mesmo tanto, não volto mais nessa casa, não venho mais aqui. Né? Então, a primeira ideia que a gente tem, mas isso não é justo. Mas quem contou a parábola foi Jesus, e Jesus é justo. Então, o que é que a gente pode tirar daqui ligado da nossa doutrina aqui? Todos nós viemos aqui para a Terra para trabalhar no caminho do amor, para trabalhar no serviço do bem. Só que, a depender das escolhas que a gente faz com o nosso livre-arbítrio, esse nosso trabalho é mais demorado. Já viu que a gente falou de limpeza de casa? Às vezes tem gente que vai limpar uma casa e a pessoa assim, ela demora, e às vezes o outro vai, faz o mesmo serviço, às vezes até melhor, e ele vai mais rápido. Tem gente que às vezes vai fazer um determinado trabalho e demora 5 horas, o outro faz a mesma coisa em 2 horas. O serviço é o mesmo. Só porque ele terminou mais cedo, ele não pode receber se o serviço está pronto? Aqui também. Quem nos garante que os trabalhadores da última hora aqui não trabalharam tanto quanto aqueles que ficaram o dia todo? Eles foram mais rápidos. Como é que a gente sabe que esses últimos aqui não pegaram o carro para ir para São Paulo e foram direto?
sem desvios, né? Mas é claro que Jesus não estava falando da vinha, né? Ele estava falando daqui. Então, quando a gente vem para cá, a gente quer ser feliz. Se você perguntar para todo mundo quer ser feliz. Mas o que a gente faz para ser feliz? A doutrina nos diz que só tem um jeito da gente ser feliz, fazendo o bem. Então, às vezes a gente chega aqui na encarnação com uma programação, que vem lá de quando a gente estava lá na erraticidade, né? Só que chega aqui, a gente enrola, né? Quando não faz coisa pior, né? Era para a gente ir lá levar aquele prato de comida para aquele irmão que está pedindo lá na porta. Mas a gente não vai, porque a gente está vendo televisão e a gente não vai. Ou porque a gente fala, imagina, trabalhando, por que esse sujeito não vai trabalhar também? Quer pedindo comida todo dia, vem aqui na porta pedir comida. Enquanto eu trabalho, eu vou dar minha comida para ele. E a gente não vai. A gente briga com aquele irmão lá e não perdoa mais. A gente briga com a vizinha porque colocou o lixo na porta. Às vezes não briga, né? Mas fala mal dela. Então, esses são os trabalhadores que vieram aqui na Terra trabalhar. Só que estão tomando desvios próprio dos espíritos no mundo de provas e expiações que somos nós. Que ainda viemos aqui com algumas virtudes, mas com muitos vícios a superar. Né? Então, alguns outros espíritos conseguem caminhar mais depressa, conseguem ganhar a sua moeda mais depressa. A gente ouve muito no meio espírita, às vezes, falando assim, como é que Chico foi recebido no mundo espiritual, né? E às vezes a gente fica pensando assim, será que eu vou ser recebido da mesma forma? A gente fez o que o Chico fez. O Chico, nas noites de Natal, saía da casa dele e ia tomar café, comer um bolinho, aquele pessoal mais pobre de Uberaba. A gente faz isso. Eu ouvi de um religioso de uma outra religião, esses tempos atrás, aquilo me tocou bastante, que ele dizia assim, que às vezes as pessoas estão num lugar assim, falando de Jesus, né, falando de Deus, e às vezes era uma grande cidade, né, era no São Paulo, e às vezes as pessoas saem dali, daquele lugar que estão falando de Jesus, veem um irmão de rua e chutam ele, ligam. Se não pode fazer nada, faça pelo menos uma oração, mas é teu irmão que está ali. E eu lembro que ele falou alguma coisa mais ou menos parecida que é o que a gente diz aqui na doutrina também, né? Pode ser Jesus ali, né? Igual aquela história, né? Que a gente lê na doutrina. A moça preparou a casa toda para receber Jesus. Aí veio alguém que fez o frango, fez tudo. Aí veio o mendigo e pediu comida. Aí ela deu. Ai, mas comida que eu fiz é para Jesus, eu estou esperando ele. Ah, mas vou dar um pedaço. Aí veio outro e pediu, deu. Aí quando Jesus chegou, Jesus que ela conhecia, ela falou, ai Jesus, eu tinha feito uma coisa tão bonita, uma mesa tão bonita, mas aí veio um. Aí ele disse, né, todas aquelas pessoas eram eles. E é essa a proposta do Espiritismo. A gente vê no nosso irmão Jesus. A gente diz que ama Jesus, só que a gente não vê ele no nosso irmão. Então a gente não ama Jesus. Então, quando fala dos trabalhadores de uma hora aqui, é o como é que nós estamos aproveitando a nossa reencarnação. Nós estamos vindo aqui, passando a reencarnação inteira, o dia inteiro de trabalho, e produzindo pouco, ou nós estamos vindo aqui, mesmo que seja um tempo menos reencarnações, e produzindo mais. E aí a gente não precisa vir tanto, a gente pode começar a melhorar. Chico fazia isso. Madre Teresa via pessoas passando fome, onde ninguém via, as pessoas falavam, como é que a senhora viu? Elas falavam, como é que você não viu? E às vezes a gente não vê o nosso irmão com dificuldade.
Agora tem umas historinhas na internet, né, que de vez em quando alguma coisa nos chama a atenção. Às vezes a pessoa vai lá, está trabalhando, pede, olha, né, está precisando. São histórias fictícias, mas nos leva a pensar. Me arruma um pacote de feijão e a pessoa diz, não, mas o que eu tenho com isso, tal. O que faria Jesus se estivesse no meu lugar? Se fosse Jesus também te pedindo alguma coisa. Então, esse despertar é que vai nos fazer caminhar. E aí a gente fala, mas por que muitos chamados, poucos escolhidos? Todos nós somos chamados. Só que poucos de nós, no nosso nível evolutivo, ainda aceita a missão de Jesus. Poucos de nós ainda se dedica a fazer o bem. E a gente não precisa fazer o que Divaldo fazia, o que Chico fazia. Eles vieram com uma missão, né? A gente vê a Mansão do Caminho lá, quanta coisa bonita que o Divaldo fez, com outras pessoas ajudando. Nós não viemos com essa missão, mas a gente pode ali em casa, na nossa casa, tratar bem as pessoas, fazer o máximo de bem que a gente conseguir. Não é o tempo, e na fala da nossa irmã no início, ela falou também, não é o tanto que a gente faz, mas é o que a gente faz e se faz com amor. Tem uma historinha que diz que o rapaz trabalhava lá numa firma lá, sei lá, 12, 20 anos, né? Estava lá trabalhando, bonzinho lá. E, de repente, um rapaz que estava lá na firma há uns 3, 4 anos só foi promovido e ele não. E falou, mas que é isso, né? Que injustiça que o meu patrão fez. Eu não fui promovido depois de 20 anos. E o fulano que está aqui há 4 anos é promovido. Não, mas não está certo não, vou lá falar com ele. Aí ele chegou lá e falou, seu fulano, eu vim falar com o senhor aqui. Ele falou, pois não. Ele falou assim, então, eu estou aqui há 20 anos. O fulano está aqui aí há 4 anos. O senhor promoveu ele, não a mim. Eu que tenho direito, eu que merecia a promoção. E falou, antes da gente conversar sobre isso, eu estou com uma urgência aqui, eu quero fazer uma confraternização aqui na nossa empresa com os funcionários e eu gostaria de servir abacaxi. Você vai na quitanda ali embaixo e vê se eles têm abacaxi e vê o preço para mim? Ele falou, mas tá bom, né? Aí ele desceu, deu um pouquinho, voltou, falou assim, olha, eles têm abacaxi sim, custa R$10 cada um. Ele falou assim, e eles têm grande quantidade? Ah, não sei não, senhor. O abacaxi está doce? Eles falaram se está doce, se provou? Também não sei não. O senhor pediu para ver se tinha, custava. Tem, custa 10. Ele falou assim, mas se comprar em grande quantidade, tem desconto? Não pedi não, não perguntei não. Ele falou, tá, só um minutinho. Chamou o rapaz que tinha sido promovido. Falou a mesma coisa, quero fazer uma festinha aqui com os nossos funcionários, preciso de abacaxi. Você pode ir lá e ver se tem abacaxi e quanto custa? O rapaz foi rapidinho, voltou e falou, eles têm abacaxi sim, o abacaxi custa R$10 cada um, eu provei o abacaxi está muito doce, eles têm em grande quantidade, se o senhor comprar bastante, eles dão um desconto, e se o senhor mudar de ideia, tem outras frutas, algumas com preços melhores, tem bananas, maçãs, melões. Aí o senhor decidiu para a confraternização. Aí ele olhou para o funcionário de 20 anos e falou assim, o que você vem me falar mesmo? Não falou nada no senhor. Né? Então não importa o tempo que a gente está, importa o que a gente faz com aquilo. Paulo perseguiu os cristãos, até que na porta de Damasco, Cristo apareceu e Paulo se converteu. E passou a fazer tudo diferente, de perseguidor para um divulgador da doutrina. Pedro também. Pedro, que a gente sabe de todas as histórias dele, que ele não era uma pessoa muito calma, mas Pedro se converteu. Pedro seguiu Jesus.
E tantos outros que a gente vê por aí. Às vezes a gente falava do prato de comida, né? Tem uma historinha que tem um rapaz da nossa casa que conta que um dia ele estava numa casa, ele foi lá fazer uma visita, e a vizinha chegou no muro e pediu um litro de óleo na casa que ele estava fazendo a visita. E aí, essa casa que ele estava fazendo a visita, a mulher foi lá, pegou um copo, colocou um pouco de óleo, foi lá no muro e falou para a mulher assim, que ela não tinha um litro para emprestar para ela, que ela só tinha um litro aberto que ela estava usando. Então, que ela ia dar um copo daquele para ela, né? Aí as duas dividiam. Então, ela deu do pouco que tinha. E às vezes a gente dá uma roupa que não vai usar mais, que está entupindo o guarda-roupa e acha que está fazendo muito. Isso nos lembra a história aqui do Evangelho daquela mulher que ela ajudar as pessoas. Chegava lá, uma mulher muito rica, mas chegava lá simplesinha, ajudava a pessoa, levava remédio. E aí a menininha dela um dia quis ajudar, que ela levava a menina junto. Aí ela disse para a menina, mas dar daquilo que eu tenho é fácil. Então, comece a produzir roupinhas e dê do seu trabalho. Porque a gente precisa dar da gente. Às vezes a gente não tem muito para dar, mas é dar de nós. Porque a gente só melhora. A gente está falando aqui que caminho a gente escolhe aí para chegar no mundo feliz. Ah, não, vou ajudar, então vou dar o prato de comida conforme falou. Mas não é simplesmente dar o prato de comida. É dar o que a gente puder dar. Muitas vezes é só uma prece, só uma oração. É o que a gente pode dar. Mas a gente dá com amor. A gente faz aquilo desejando o bem do nosso irmão. É isso que vai nos transformar, que vai fazer a gente encurtar a nossa caminhada nessa evolução dos mundos. Quando a gente mudar o nosso sentimento. E é uma história que eu sempre conto, né, em vários temas que eu faço de palestra, que a moça me chamou muita atenção. Quando eu fui no mercado e a moça me pesou errado o produto, pesou a menos, eu falei, a moça estranhou, porque tinha dado menos, né? Eu não sei se eu já contei em outra ocasião essa história, mas tinha um senhor na minha frente, comprou um produto que era mais barato que o meu, quando ela foi pesar o meu, acho que ela esqueceu de trocar o preço da balança, e o meu produto veio mais barato. E eu falei, ela, nossa, mas a senhora ia ganhar, a senhora foi falar, ó, agora eu tenho que remarcar, a senhora vai perder. Né? E eu falei, mas ninguém ganha nada assim e sair, né? Acho que ela não entendeu o que eu falei. E eu fiquei pensando, em outros tempos, eu posso ter feito a mesma coisa. Não estou criticando a moça, cada um de nós tem as suas dificuldades ainda a superar. Mas eu saí de lá pensando, em outros tempos, eu posso ter feito o que essa moça fez. Eu posso ter feito um troco a mais e não falado. Hoje isso me incomoda. Então a gente percebe que vai mudando. Cada um de nós tem o seu tempo para mudar. E aí a nossa irmã falou hoje, quando ela fez a oração, do vigiar e orai. Olha uma coisa para ajudar a gente a não desviar. Né? Acho que foi o seu Godinho. Foi o seu Godinho ou um outro? Acho que foi o seu Godinho, que veio fazer uma palestra na nossa casa, e ele falou assim, olhai, vigiai e orai. Aí ele até disse assim, olha primeiro ao teu redor, vigia, mas não é o outro. Vigia o sentimento que vai dentro do teu coração. Identifica ainda aquilo que você está caindo. Identifica os seus vícios. Identifica as suas dificuldades e ora. Ora pedindo a Deus para que você consiga, né, mudar isso, que você consiga vencer esses vícios. E aí sempre aparece alguém, né? E numa outra ocasião também, foi comigo que aconteceu. E olha só, pior ainda, né? Eu falei, da moça, hoje me incomodaria fazer aquilo, mas em outras
situações da vida, eu estou igual ou pior a ela. Muitas coisas. Aí a gente precisa ter coragem de enfrentar isso. Mas uma moça tinha, né, tido uma atitude comigo que não era correta, né? E ela não sabia que eu fiquei sabendo. Não vou falar aqui o que era, né? Mas ela trabalhou aqui na minha casa e não era. E eu ia fazer uma palestra numa cidade vizinha. E meu marido ia comigo. Aí eu falei para ele assim, mas fulana não podia ter feito o que fez, né? Aí, então nós vamos lá fazer a palestra, eu vou lá fazer a palestra, mas antes eu vou passar na casa dela que eu vou falar para ela, olha, eu sei que você fez, isso está errado e tal. Eu falei, por que fazer isso? Porque eu preciso ajudar ela a mudar. Assim, ela está fazendo errado? Ela não sabe que está, vai ver que ela não percebeu, eu vou falar para ela porque está errado. Ele falou assim, tem certeza que é para ajudá-la? Ou é o seu orgulho que quer ir lá e falar para ela, olha, eu sei o que você fez, né? Falei, claro que não. Não é não. É porque é para ajudar as pessoas, a gente, né? A gente aprende na doutrina, vamos ajudar, né? Ele falou assim, acho que isso seja ajudar, né? Mas vamos fazer o seguinte, não vamos passar lá, você tem a palestra, outro dia você vai lá, então. Quem vai contra é? Então, tá certo, vamos. Aí, mas aquilo começou a me incomodar, né? Aí à noite eu falei, Jesus, se eu estiver errada, se ele estiver certo, me mostre, né? Que a gente pede, só que às vezes a gente não quer enxergar, né? No outro dia eu chego lá na nossa casa espírita, uma palestra, peguei a mensagem assim, eu não lembro o que era, mas tipo assim, era tolera as faltas alheias, perdoa as faltas alheias, né? Eu peguei a mensagem, olha como que a gente é duro, eu olhei e falei, coincidência. Virei, todo mundo erra. E deixa quieto, né? Não vou falar com ninguém, né? Então, são coisas que, na verdade, às vezes a gente usa isso e fala, eu quero ajudar. Então, a gente precisa ter olhos para ver. De verdade, mas não para ver o que o outro faz, para ver aquilo que a gente faz. Então, no Evangelho de hoje, os trabalhadores da última hora, eles não chamam atenção para isso. Não adianta vir aqui na Terra, vir 1, 2, 1000 reencarnações e a gente ficar gazeteando, a gente ficar passeando. Não tem nada de errado com passear, gente. A gente pode aproveitar o tempo que está aqui, mas sem perder de foco. Quando a gente vai na escola, a gente vai aprender. O recreio faz parte da escola. Só que ele não é o foco da escola. O foco da escola é estudar. Então, quando a gente vem para cá também, o nosso lazer, as nossas diversões, fazem parte e nos ajudam no nosso foco. Porque a gente só evolui em contato com o nosso irmão. A gente não evolui sozinho. Porque é só ali, e aí a gente volta lá no início, que a gente começa. Expiações a gente vem para reparar. E provas. A gente às vezes fala assim, eu sou muito paciente, eu sou muito compreensivo. Aí, você é muito compreensivo. Aí alguém que trabalha na sua casa vem e fala assim, dona fulana, olha, sem querer eu queimei aquela camisa que a senhora mais gosta. Ferro, acho que não funcionou, eu queimei. Aí a gente vê se a gente é compreensivo. Né? Eu sou paciente, enquanto está tudo certo. Aí eu saio na rua, alguém me fecha no trânsito. Aí eu vejo, eu sou paciente. São as provas. São as provas. Tem os exercícios, cada dia acontece uma coisa, a gente vai falar, agora eu sou paciente. Então vamos ver se é. Tudo bem, às vezes a gente não é. Mas aí precisamos reconhecer isso, ainda não sou. Então a paciência é alguma coisa que eu ainda preciso olhar, ver que ela existe, vigiar o que vai no meu coração e orar pedindo que eu consiga superar essa dificuldade. Que eu coloque a água da paz na boca, que eu conte até 10, que eu não exploda com as pessoas, que a gente possa ter essa vida mais tranquila, mais leve,
com os nossos irmãos também. E a gente não percebe que quando a gente deixa de seguir o caminho do amor, a nossa vida fica pesada. A gente fala assim, eu não tenho paz. Aí você vai ver, né? Brigou com o vizinho, brigou com o irmão, não deu aquele prato de comida, não fez aquilo outro, não ajuda ninguém. Claro que a vida é pesada. Vai lá na festa de Natal e fica reparando lá o que a cunhada X ou Y fez. Mas se a gente for despreparado, sem lembrar, mas na última festa ela falou mal do meu bolo. Hoje eu vou falar mal do pudim dela. Ela ter falado mal do seu bolo é um problema dela. Né? Então, como dizia o Chico, a gente precisa dar ao outro o direito de ele ser como quiser ser. Que ele vai despertar de acordo com o livre-arbítrio dele, quando ele fizer essa escolha. E a cada um de nós que a gente possa fazer a escolha certa, como é que a gente deve ser. Então, ficaremos muito tempo aqui na Terra? Não sei, né? Não sei, quem sabe? Vai depender, então, dessas escolhas que a gente for fazendo, né? Mudando esse sentimento, procurando abreviar. Então, ao invés de eu ir lá naquela rodinha falar mal das pessoas, eu vou fazer uma oração para elas. Ao invés de eu sair daqui, ver um morador de rua deitado ali na rua e eu passar e falar qualquer coisa desagradável, qualquer atitude desagradável, se eu não puder fazer nada, se eu puder dar um alimento que possa aquecê-lo, que bom. Mas se eu não puder fazer isso, eu peço assim, Jesus, é meu irmão, que ele encontre alguém que possa ajudá-lo. Então, esse é o exercício. Uma hora vem a prova, mas esse é o exercício. E aí cabe a cada um de nós fazer isso. Eu gosto de comparar também com regime, né? Regime a gente fala, eu quero emagrecer, eu quero caber naquela roupa que eu vi lá. Só que aí aparece o bombom, a gente come, aparece o pudim, a gente come, aparece a pizza, aparece o macarrão, a gente come. Depois fala assim, ai, nossa, mas eu não consigo emagrecer, não vai conseguir mesmo. Aí fala assim, nossa, mas eu não consigo parar de falar mal das pessoas, quando eu chego tem uma rodinha de fofoca, aquilo me chama. Se não tiver força de vontade, não vai conseguir mesmo. São as suas escolhas. A gente só faz o que quer fazer, a começar desde a hora que a gente levanta. A gente levanta porque a gente escolhe levantar. Se a gente falar assim, eu não levanto, não tem quem tira a gente da cama. A gente não levanta. Tem gente que está doente e levanta, e tem gente que está bem de saúde e não levanta. E tem gente que fala assim, eu não estou bem, mas eu preciso melhorar. É a força de vontade. São as escolhas. E não adianta a gente ficar reclamando, falando, mas Deus gosta mais de um do que do outro. Não. Deus dá a cada um de nós aquilo que a gente precisa nesta reencarnação. A gente tem tudo o que precisa. Não tem nem mais nem menos. É outra chamada de atenção que a parábola nos traz, quando ele diz assim, eu combinei uma moeda com você, estou te pagando uma moeda. Se eu quero pagar mais por outro, o que tem? A gente é assim no pagamento. Outra situação que a gente é assim, a gente faz aniversário. Alguma amiga dá um presente pra gente adora aquele presente. Nossa, mas como a fulana gosta de mim, que presente lindo que ela me deu. Tá tudo muito bom. Estou super feliz com o presente. Aí a outra amiga faz aniversário, ela dá um presente mais bonito, mais caro. A gente fala, por que ela deu um presente melhor para outra? Aquele que ela deu já perdeu o valor. Aquele que a gente tinha gostado tanto, a gente já não gosta mais. Porque a gente se compara com a outra. Não, eu quero que a outra tem. A gente não sabe se ela tem algum motivo de gratidão a mais pela outra,
se a afinidade delas é maior, se naquele momento que a outra fez aniversário ela tinha condições melhores de comprar, a gente não sabe o porquê, mas a gente fica chateada às vezes com aquela amiga. Não, para mim, ela só deu a blusinha, para a outra ela deu a blusinha e a saia. Né? Então a parábola nos chama atenção quando ele diz assim, se eu olho mal porque eu sou bom, não é para a gente olhar o que o outro tem. Ah, mas ele tem uma casa bonita, tem carro, eu não tenho nada disso, eu trabalho todo mês para ganhar. É o que a gente precisa para evoluir. E quando a gente fizer bom uso disso que a gente recebeu, que a gente for angariando essas moedas do bem, a gente vai sair dessa vinha melhor e vai para uma outra vinha, né? A gente sai da vinha do mundo de provas e expiações, que ainda tem muitos espinhos, ainda tem muita praga nessas vinhas, e a gente vai indo para uma vinha mais limpa. E quando a gente chegar lá, olha que interessante, né? Às vezes a gente pensa assim, isso mostra também a questão da parábola, né? Nossa, mas quando eu sair dessa terra e vou para o mundo feliz, aí que vai ser bom, porque eu não vou ver nada dessa tristeza, né? Mas os espíritos que estão lá, eles não ficam só lá no mundo feliz, eles vêm ajudar a gente. O que seria de nós se Jesus não tivesse vindo aqui? Jesus é do mundo divino, não precisava ter vindo, mas veio porque nos ama. Porque quanto mais evoluído o espírito é, mais ele ama. Então, quando a gente estiver lá, a gente vem. Só que aí, às vezes, em missão, vem para ajudar. É tanta gente que a gente vê, a gente falou desses aí, Bezerra, Madre Teresa, mas tantos anônimos que tem na nossa rua. Aquela senhorinha que faz um bolo e leva para as vizinhas, que está sempre com um sorriso fazendo bom dia, que sempre procura ajudar os outros. Né? Esse é algum espírito que está ali para ajudar, já de um mundo melhor, que tem aquela missão naquele grupo ali. Então, quando a gente chegar lá, e todos nós vamos chegar, mesmo que a gente se desvie, mesmo que a gente venha aqui, em cada reencarnação, e se desvie do caminho reto, uma hora a gente vai despertar. Não tem jeito, uma hora a gente vai despertar. E quando a gente despertar, a gente vai para esse lugar, e aí a gente vai voltar para ajudar. Então, que a gente vá para casa hoje, né, pensando. Quando as primeiras vezes que eu li essa parábola, eu pensava assim, mas como que alguém ficou o dia inteiro e recebeu uma moeda, outro ficou uma, né? E aí a gente começa a estudar e vai entendendo. É verdade, né? Às vezes ficou, mas não aproveitou o tempo. E outro ficou e aproveitou. Então, mesmo que a gente tenha feito muita coisa errada, mesmo que a gente já esteja aí nos 80, 90 anos, sempre dá tempo. A gente não pode mudar o que a gente fez, mas a gente pode mudar o que a gente vai fazer daqui para frente. Que a gente leve essa mensagem para casa e que Jesus nos abençoe.